precisa ser bem compreendido no aspecto da libertação. É o mapeamento espiritual, ok? Por quê, pastor? Porque há uma... Almir, quer falar alguma coisa? Tá muito baixo. Não sei se é meu telefone ou se é daí para cá. É o seu, porque aqui tá normal. Tá saindo normal para todo mundo? Tá sim, tá bem alto. Tá, né? Então é o seu telefone mesmo, Almir. Então, como eu estava dizendo, a libertação ela passa pelo aspecto da investigação também. Nós precisamos estar atentos a esse aspecto, porque eu disse para vocês que o processo da libertação, se eu fosse definir, no caso, a figura de Deus em uma figura, né, e de Satanás, Samael, Lúcifer, ou como queiram chamar, em uma imagem, seria um cérebro, né? Porque a guerra ela é uma guerra de alto nível e ela envolve uma inteligência muito profunda. É óbvio que a nossa confiança não está na força do nosso braço, a nossa confiança ela está no nosso Senhor e, tendo a nossa confiança no nosso Senhor, nós podemos desfrutar daquilo que é do reino, daquilo que é pertencente ao Senhor, né? Como a sua própria sabedoria através da revelação, para que a gente possa caminhar dentro do aspecto do mapeamento espiritual. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando nós lemos isso, automaticamente a gente entende que a nossa luta não é a nível humano. Nós precisamos entender que toda luta de aspecto espiritual, ela tem uma influência, né, das trevas, para que pessoas, de repente, sejam usadas para poder tentar nos atacar, tentar nos tirar do foco, do objetivo, ou tentar nos colocar fora do trilho que Deus estabeleceu como o trilho da ministerial, o trilho da verdade para a nossa vida, né? Mas, como eu falei aqui nas outras aulas, o termo batalha espiritual hoje em dia, ele está muito deturpado, né? A gente fala hoje de batalha espiritual, mas um pouco aquém da verdade, né? Então, quando a gente não tem conhecimento de batalha espiritual, a gente passa longe da questão do mapeamento, porque o mapeamento é peça fundamental no processo da libertação, ok? O mapeamento espiritual, se eu vou tentar definir um pouco para vocês o que seria mapeamento espiritual. Mapeamento espiritual corresponde à distância entre os sintomas de maldição e as respectivas causas, né? O mapeamento, ele é como se fosse a mira do processo de aconselhamento e libertação, através do qual vamos compreender a verdadeira natureza e causa dos problemas, tá? O mapeamento ele é um processo de inteligência, aonde nós precisamos, com muita intensidade, com muita dedicação, com muita paciência, investir tempo, investir investigação, investir oração, porque nós precisamos usar tanto dos aspectos concedidos a nós por Deus
concernentes à nossa inteligência, quanto dentro dos aspectos espirituais que Deus também tem à nossa disposição. Por exemplo, quando nós começamos a caminhar dentro do aspecto do mapeamento espiritual, eu quero meio que dar um passo a passo aqui para vocês, né? Vê se tá melhor. Melhorou o áudio? Não? Porque algumas pessoas estão falando O meu tá normal. que Tá tá bem baixo e da meu grande tá- maioria tá normal. Tá baixo, gente? Então, continua, eu vou me concentrar aqui, deve ser alguma coisa no meu. Então, orem aí pelo áudio, gente, porque o Quem nível tá de baixo, batalha... quem tá Já baixo, tá no levanta a máximo, mãozinha. já. Levanta a mãozinha quem tá abaixo, pra gente entender. 1, 2. Faz o seguinte, pastor. Sai da sala e entra de novo. Tá. Eu vou ali rapidinho. Espere aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tô voltando, peraí. Liga seu microfone. Tá desligado. Olha eu aqui outra vez. Continua na mesma. Vocês estão ouvindo, gente? Melhorou ou não? Pastor, o áudio Eu vou aqui. colocar o fone aqui, eu acho que vai ficar melhor. O meu ficou ótimo. O meu tá ótimo. Melhorou, Marcelo? Pode continuar, pastor, estou botando fone, pode continuar. Mas Eu- o de Patrícia tava bom. Ó. O de Patrícia tava bom e agora ficou baixo. Não é, Patrícia? O meu tá bom, tá normal. Desde a hora que começou. Pode continuar, estou colocando já. Quem tiver disponibilidade de colocar fone, para quem tiver muito baixo, seria bom. Ou, de repente, colocar o áudio agora, então, numa caixinha Bluetooth, né? Seria até melhor. Que aí você pode controlar o volume pela caixinha, né? Bom, então vamos prosseguir. Então, o que acontece? Eu quero falar para você a respeito de um passo a passo que a gente pode estar aplicando dentro do conceito do mapeamento espiritual, tá? Esse passo a passo, ele vai fazer com que a gente, é óbvio, queridos, antes de tudo, não é uma fórmula exata, mas eu quero, pelo menos, iniciar você dentro do processo do mapeamento espiritual para que você possa ter uma base para você caminhar, tá? Porém, eu acredito muito que dentro da questão do mapeamento espiritual, o Senhor ele vai falar muito com vocês no decorrer dessa ministração de mapeamento, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu posso aqui deixar para que vocês, quando forem fazer um mapeamento espiritual com uma pessoa ou com um local, um bairro, um município, uma casa, um estado, primeiro, Daqui um minuto fecha a câmera. a nível... Desliga o microfone. Pessoal, me dá só um minutinho só, já retorno. Vocês estão conseguindo me ouvir? Melhorou o som? Hã? Para mim tá normal, desde a hora que eu entrei, tá a mesma coisa, tá bom? É. O meu também tá normal aqui, desde a hora que começou. Para quem Na estava ruim, internet melhorou? deles, não. Para quem estava ruim, melhorou?
Ou continua a mesma coisa? Porque se continuar a mesma coisa, a questão é a internet mesmo, né? Não tem nada a ver com... Fica confuso, né? O som dele é bom. Mas o som tá saindo aqui. Não tá saindo aqui. Aqui eu só tô falando. Não, então não tá funcionando. Tá. Bom, vamos lá. Tô tentando fazer algumas coisas aqui para ver se melhora o áudio, mas infelizmente a gente não está conseguindo. Para uns está normal, mas para outros, infelizmente, ele está baixo. Eu acredito que seja questão mesmo de internet, tá? Então vamos lá. Para que a gente faça um mapeamento, a gente tem que entender algumas bases bíblicas que eu quero fornecer para vocês. Amém. Para que vocês entendam que, de fato, mapeamento espiritual é algo muito importante. A gente vai observar isso quando o povo ali vai confrontar a fortaleza de Jericó, né? O livro de Josué vai falar também muito a respeito disso também, sabe? Então, existem algumas passagens bíblicas que nos trazem um entendimento a respeito disso, sabe? Por exemplo, ó, Ezequiel 4:1, tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Deus, ele mandou Ezequiel ilustrar ilustrar no mapa a batalha espiritual vivida pelo povo, sabe? E aí você vai observar Josué 6:20, Josué primeiro rodeou a cidade de Jericó para então tocar as trombetas e derrubar as muralhas. Neemias 2:13 diz que Neemias primeiro contemplou os muros de Jerusalém para depois reconstruir. Quando ficou pronto, o povo marchou sobre os muros da cidade louvando a Deus, que aí já é Neemias 12, do 31 ao 38. Então, esse método de batalha espiritual, essa questão do mapeamento, ele vai levar a gente a contemplar a situação local no qual nós estamos nos envolvendo. Isso dentro do aspecto de jurisdição, ok? De localidade, tá? Já no aspecto pessoal, o primeiro passo seria uma entrevista e uma pesquisa, que aí é onde é aplicada a inteligência da libertação, ok? Você marca com uma pessoa e você ali vai fazer uma entrevista com aquela pessoa, é óbvio, Tiago 5,16 vai falar a respeito da transparência, a respeito do trazer à luz a verdade, de não mentir, porque quando a gente vai ministrar uma pessoa, e a gente usa na questão do mapeamento espiritual, a pessoa que está sendo ministrada, ela precisa compreender que, naquele momento ali, ou na verdade, a partir daquele momento, se ela antes vivia em trevas, usando de mentira para algumas coisas, a partir daquele momento ali agora, aquela pessoa ela tem que caminhar na luz. Então, ela tem que trazer todo o histórico da vida dela para você. E o mais interessante é que quando a gente está fazendo um mapeamento espiritual, e a entrevista está dentro do mapeamento espiritual, a gente precisa ser muito bom ouvinte, sabe? Sem interrupções, sem perguntas que vão interromper a linha de raciocínio da pessoa ou a linha de existência daquela pessoa que ela vem falando desde a sua gestação, o processo de infância, o processo da adolescência, o processo da fase adulta. Então, nós precisamos ser bons entrevistadores. Nós precisamos ser precisos nos nossos questionamentos, sabe? Nós precisamos ser bons ouvintes. Porque, às vezes, aquilo que nós deixamos passar desapercebidos é uma chave para que aquela pessoa ela seja, de fato, detectado na vida dela qual que é a raiz do problema, da onde que está acontecendo aquela situação, se é um algo geracional, se é um algo
decorrente da própria vida da pessoa, se aconteceu no período gestacional, se aconteceu no período da infância, se aconteceu no período da adolescência, da fase adulta. Então, nós precisamos ouvir a história da pessoa e tudo aquilo que nós fomos tendo por interessante, eu uso a expressão interessante para falar de questões de traumas, de questões que marcaram a vida da pessoa, que tem relevância na vida da pessoa, nós iremos ali anotando. Porque depois de ouvir aquela pessoa, nós precisaremos agora retornar nos locais aonde nós conseguimos perceber que foi assolado em outro determinado momento, tá? Então, nós precisamos ter muita atenção na entrevista com a pessoa. O segundo passo, que já seria um passo tanto no aspecto pessoal quanto de jurisdição, seria a questão da entrevista. Por quê? Não é só apenas ouvir, como eu falei, é fazer perguntas específicas. Quando você vai dentro de um mapeamento de jurisdição, de uma localidade, você precisa entender a história daquele local. O que aconteceu naquele local? Como é que aquele local foi fundado? Por que aquele local tem aquele nome? Qual o significado daquele nome que aquele local tem? Quais foram as famílias que chegaram naquele local primeiro? Houve derramamento de sangue naquela terra? Qual que é o contexto histórico daquele lugar? Porque aí você começa a entender e a compreender e apontar as suas armas para a situação correta, sabe? Nós precisamos, como libertadores, ser sniper do Senhor, ok? Nós não podemos ficar e pegar uma arma e sair dando tiro aleatório, porque a gente que mora aqui no Rio de Janeiro sabe que essa questão de bala perdida sempre vai ferir um ou outro, né? A gente sabe muito bem disso, isso não é novidade para ninguém. Então nós não podemos gastar as nossas munições aleatoriamente, a gente precisa agir com bastante precisão. E o mapeamento, quando ele é bem feito, ele nos dá essa precisão, sabe? Agora, pastor, vamos dar uma pausa aqui no mapeamento, mas como que eu posso ter o entendimento de que eu estou apto para poder fazer o mapeamento espiritual da vida de alguém? Primeiro, você tem que estar debaixo de um envio, ok? Lembra quando Josué e Caleb foram enviados junto com os outros espias para Canaã? Lembra quando Neemias ele orou ao Senhor durante um tempo? Ele estava ali na fortaleza de Suzã, ele pediu cartas ali ao rei, ali o rei o liberou, lhe deu autoridade, e o próprio Deus também já havia incumbido ele de autoridade para que ele viesse a erguer os muros de Jerusalém. Então ele vai dizer que ele, durante a madrugada, enquanto todo mundo estava dormindo, ele levanta e ele vai visualizar a terra. Então, o primeiro ponto para que você seja um libertador de sucesso, eu não falo do primeiro passo, eu estou falando de algo particular aqui agora, é você estar debaixo de um envio. Você precisa ser enviado. Porque quando você é enviado, você, por alguém que te liberou e te desatou no mundo espiritual, você tem a possibilidade muito grande de voltar trazendo os frutos da colheita que você viveu no local do mapeamento. Segundo ponto, não pode ser neófito, ou seja, não pode ser uma pessoa recém-convertida, imatura na fé, indecisa ainda. Não pode ser uma pessoa que não seja convertida. E conversão não é o processo de eu me submeter apenas a Cristo. Conversão é eu estar dentro de Cristo. Então, eu não posso ir sozinho, eu preciso estar debaixo de um envio, e eu não posso ser neófito, ou não posso enviar um neófito. O terceiro ponto seria prudência e vigilância, porque se você observar também, quando Moisés envia os espias para Canaã, ao invés deles atentarem para aquilo que Moisés estava direcionando e trazer mensagem, trazer boa experiência em relação à terra de Canaã, o que a terra produzia, a largura, a proporção, como que a terra era, eles trouxeram foi temor para o povo. Eles trouxeram
temor para o povo. E aquilo dali, de certo ponto, trouxe um grande problema para Moisés. Ao ponto de que apenas 2 dos 12 que foram enviados que entraram na Terra Prometida, que foi Caleb e Josué. Porque, de fato, eles entenderam o que eles foram fazer, eles estavam debaixo de uma palavra, eles não eram neófitos, imaturos, irresponsáveis, e eles tiveram prudência e vigilância. Porque, queridos, uma questão aqui que é muito séria é a gente ter o cuidado de não... ao ir resgatar alguém, a gente não acabar ficando junto com esse alguém no lugar que a gente foi resgatar. Você entende isso, não? Um cuidado que nós temos que ter é o cuidado de, indo resgatar alguém, ao invés de nós trazermos essa pessoa, nós ficarmos onde essa pessoa está. Isso é um grande problema. E esses pontos aqui que eu estou falando com vocês é muito relevante, sabe? Um outro ponto que é muito relevante é você ser observador e ter mobilidade. É ver tudo, anotar tudo, tomar nota de tudo, até daquilo que você acha irrelevante. Tome nota. Tome nota. Porque tem coisas, às vezes, que são superficiais aos nossos olhos, mas tem uma profundidade tremenda dentro do aspecto espiritual. Então, nós precisamos ser bons observadores e ter mobilidade, nos movimentar através da pesquisa, com prudência, com vigilância, observando a cidade. Eu volto a falar a respeito de Neemias, quando ele vai lá reconstruir as muralhas de Jerusalém, que ele vai de madrugada e ele observa. As pessoas estavam dormindo, ninguém percebeu que ele levanta do acampamento, ninguém percebeu que ele foi observar, ninguém percebeu quando ele voltou. Por quê? Porque ele tinha uma mobilidade extraordinária. Sabe, gente? Um outro ponto seria identificar a natureza da fortaleza. Identificar a natureza da fortaleza. Ou seja, para que você possa penetrar na fortaleza, que é o próximo passo, você precisa identificar a natureza. Quando você vai fazer um histórico de um lugar, eu vou pedir para a pastora colocar uma imagem aqui para mim. Deixa eu só ver aqui qual que é a imagem aqui no WhatsApp. Só um minuto, pessoal. Pronto, a pastora vai estar colocando aí. A gente precisa identificar a natureza da fortaleza, mas ainda no aspecto externo. Como assim, pastor? Nesse ponto tem 3 aspectos. Tem a identificação externa, tem a identificação pela penetração da fortaleza e a identificação interna, que é quando você já está de fato dentro do problema e você consegue ter uma visão mais ampla, que de repente a sua pesquisa não conseguiu te trazer esse nível de conhecimento. E no aspecto pessoal, a pessoa mesma ela não soube te dizer o porquê que ela toma tal atitude ou te falar a respeito de um trauma que ela viveu, que para ela foi superficial, mas que de fato foi toda a causa do trauma daquela área na vida daquela pessoa. Então, o mapeamento, ele tem a questão de identificar a natureza da fortaleza primeiro de uma parte externa. Ok? Olha aí. Olha como nós trabalhamos dentro do mapeamento espiritual. Vocês estão conseguindo ver? A gente vai mapeando ruas, vamos mapeando bairros vizinhos, chegando dentro do contexto do município, e depois vamos para dentro da questão do Estado, a nação, o continente, e assim vai. Por quê? Porque assim como se você fizer um exame de DNA, o teu DNA ele vai dar informações a respeito da tua conjuntura, ou seja,
pelo que você foi formado, o que você, o que você fez da sua vida gerou na tua saúde, gerou nas tuas emoções. Se você fizer um exame de DNA, o teu exame ele vem dizendo se você tem algum tipo de problema no sangue, uma hepatite, se você tem uma predisposição a um câncer, se você tem uma predisposição por exemplo, a uma questão de uma hipertensão, sabe? Então, assim como o exame de DNA, ele vai te dar detalhadamente todo o seu histórico, sabe? Tudo que está alojado no seu DNA, da onde você veio, quem foi seu pai, quem foi a sua mãe, quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Esse mapeamento espiritual ele também vai oferecer para a gente esse aspecto, que é onde nós vamos agir com bastante inteligência. Eu vou usar sempre a palavra aqui, inteligência, que é onde nós vamos analisar o histórico daquele lugar, a fundação daquele lugar, o que acontece naquele lugar, o porquê que acontece aquilo naquele lugar, o porquê que existem muitas igrejas naquele local, mas as pessoas simplesmente não entregam a vida para Jesus. Quem fundou aquele bairro, qual que é a igreja que é conhecida, a igreja, se tiver uma igreja católica, se existe um santo que é padroeiro daquele bairro, se aquela cidade foi entregue àquele santo através de procissão, através de consagração de nome, sabe? A questão de seitas ali, as igrejas, se as igrejas elas são irrelevantes, se há uma igreja que tem um contexto histórico ali de queda, de escândalo, sabe? Então, tudo isso nós precisamos analisar dentro desse mapeamento para que a gente possa adquirir as ferramentas certas para estar atuando dentro da libertação desse local. Vocês estão conseguindo entender, gente? Se tiver, levanta a mãozinha assim, se tiver. Amém? Ok? Vamos lá. Então, a gente pega ali e a gente vai analisar agora, identificar a natureza dessa fortaleza externa, né? Porque quando a gente identifica a natureza dessa fortaleza externa, bom, por que essa cidade ela está blindada, falando de Jericó? Por que os muros estão ali? Ou por que foi colocado aqueles muros ali? Porque em outro tempo houve uma invasão, um exemplo que eu estou dando, tá, pessoal? Nós vamos identificar de uma forma externa, assim, ainda entrar na cidade para poder ter um contato mais profundo com aquele local. Então, nós damos os primeiros passos na identificação. Esse muro foi erguido porque, supostamente, tal, pererê, parará, beleza. Nós conseguimos adquirir a informação a respeito daqueles muros, agora nós vamos confrontar os muros daquele lugar para a gente ter acesso ao interior da cidade. Então, agora, quando nós conseguimos penetrar na fortaleza, nós vamos identificar a natureza real e interna da situação. Ok? Quer ver uma situação? Ontem eu estava ouvindo um podcast e é muito interessante. O pastor que estava falando naquele podcast ali, ele falou assim, olha, uma vez eu fui ministrar cura na vida de uma pessoa, que também está dentro do aspecto da libertação, né? E a pessoa tinha problema nos olhos e a pessoa, eu orando, ele falando, né? Eu estava orando e debaixo de uma unção de cura muito grande, as pessoas que eu estava orando estavam sendo curadas, e eu olhei para uma pessoa, simplesmente aquela pessoa não foi curada. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor disse para ele, para que ele perguntasse àquela pessoa se aquela pessoa já havia liberado perdão às pessoas que ela precisava perdoar. Ele perguntou para aquela pessoa e aquela pessoa falou, sim, liberei. O Espírito Santo falou assim para ele, então faz o seguinte, aí que é também suma importância a conexão com o Espírito Santo nesse momento, para que você seja ministrado pelo Espírito também. Porque tem coisas que não vão estar no papel e na caneta, tem coisas que não vão estar no relatório. O Espírito Santo ele vai te revelar com precisão coisas que a boca não vai falar, que a tua pesquisa não vai te entregar. Então não é simplesmente um trabalho natural e humano, é dentro de um contexto espiritual também. E quando ele falou isso para ela, ele falou assim, então, o Espírito Santo falou assim, então pede para ela falar que ela perdoou aqui e liberar perdão aqui agora na sua frente. Ele foi e falou, quando ele pediu para liberar o perdão ali,
Ela simplesmente entrou dentro de uma crise de choro tão profunda. Sabe aquele choro que a pessoa chega, fica com falta de ar, aquela dor mesmo na alma. E quando ele pergunta aquilo, ele leva ela ao processo do perdão, depois que ele ora por ela, os olhos daquela mulher são restaurados e a cura acontece. Então tem coisas que a gente não vai conseguir identificar pelo lado de fora. Nós vamos precisar penetrar a fortaleza e identificar a natureza de uma maneira interna. Porque aí, quando nós identificamos a natureza do problema de uma maneira interna, nós poderemos saquear aquela cidade, ou nós poderemos restaurar a vida daquela pessoa que foi acometida de um ataque de cunho espiritual por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida, tá? Então, existem algumas áreas a serem mapeadas dentro de um atendimento pessoal, agora não mais falando de jurisdição, mas falando de pessoas, sabe? Por exemplo, a gente precisa analisar o campo da herança. Muitas coisas acontecem na vida de uma outra pessoa dentro do campo da herança. E dentro do campo da herança, a gente precisa analisar se houveram abusos, injustiças, cadeias pecaminosas, traumas que obedecem o mesmo padrão de atividade, ou seja, onde há um histórico constante de divórcio, onde há um histórico constante de algum tipo de doença, que vem vindo de geração após geração, aquilo dali vem se repetindo, aquilo dali vem se repetindo. Então, nós precisamos analisar esse campo da herança, para saber se não está obedecendo um trauma de um mesmo padrão de atividade, saber se há uma ferida, saber se há alguma coisa que aconteceu na vida da geração anterior, da árvore genealógica, dos antepassados, até, no caso, a quarta geração, né, que seria os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, não é isso? Amém? Então, essa precisaria ser feita uma análise para saber se, de fato, essa pessoa não está sendo atacada dentro do campo da herança. E também tem a questão da história da concepção. Se a criança ela foi planejada ou não, se é fruto de um relacionamento amparado pela aliança conjugal, ou se foi concebida dentro da imoralidade, ou seja, do pecado, ou do adultério, ou de uma fornicação, sabe? Se houve, de fato, fornicação antes da concepção, que já se consolida como uma fornicação, se é um adultério, se foi fruto de um incesto, um estupro, sabe? Prostituição, né? Cada uma dessas situações pecaminosas, na concepção, ela estabelece uma perseguição demoníaca de natureza correspondente na vida dessa criança, ou seja, é aquela questão que, de vez em quando, quando ministro sobre libertação, eu vou dizer que a herança espiritual, eu falei isso até aqui na aula, se não me falha a memória, ela não condena uma pessoa a uma reprodução, porque a pessoa ela tem um livre-arbítrio, porém, ela é colocada dentro de uma estrutura muito poderosa, onde muito dificilmente aquela pessoa ali ela vai conseguir não renovar aquele pacto e aquela aliança que chegou com demônios, né, que chegou na vida dela através dos seus antepassados. Então, o campo da herança, a história da concepção, sabe? Como é que se deu, a história da geração, se aconteceu algo traumático, palavras que foram liberadas no momento da gravidez, rejeição, sabe? A história do parto, como que foi o parto, sabe? Tem pessoas que simplesmente estão aprisionadas ainda dentro da ambiência do seu parto. Porque minha mãe me demorou 3 dias para me ter. Então, essa pessoa, ela tenta de todas as formas, faz força para todos os lados, mas, infelizmente, essa pessoa não consegue viver ou romper na sua vida, porque essa pessoa ainda está aprisionada à ambiência do trauma do seu parto, sabe? História da infância até a idade da razão, ou seja, a fase da inocência até a fase da consciência, digamos assim, o que aconteceu, houve algum tipo de abuso, houve algum tipo de estímulo,
houve algum tipo de coisa que foi vista, que foi vivida, houve algum tipo de violação, houve algum tipo de abuso emocional, físico, houve algum tipo de abuso espiritual, enfim. Então a gente precisa analisar, e tudo isso está dentro do aspecto da libertação. Essa entrevista, como eu falei, ser bom ouvinte e ser bom repórter, digamos assim, né? Entrevistador, vai fazer toda a diferença na questão do mapeamento, na resposta que o mapeamento vai trazer para você, né? E depois vem a história da consciência, vivência e decisões, ou seja, que já é naquela fase em que a pessoa já tem a sua autorresponsabilidade definida, que ela se torna independente, que ela responde por si própria, e que em muitos casos aquela pessoa ela simplesmente vai acumulando mais e mais traumas sobre traumas que foram gerados. Aí a gente volta no campo da herança, no campo da concepção, no campo da gestação, no campo do parto, no campo da infância até a idade da razão. Quando a pessoa ela chega na fase adulta, ela vai estar enxergando tudo o que acontecer ao redor dela pela ótica dos problemas que ela viveu no decorrer da sua vida. Amém? Só um minutinho, pessoal. A voz em bar é que na hora da prova o professor não fala. Estou te ensinando mesmo em silêncio. Já já eu dou a ordem pra acalmar o véio. Eu não dou além do que você possa suportar. Pronto, voltamos, vamos lá. Cuidando de tudo. Como eu estava falando com vocês aqui, essa análise ela tem que ser feita de uma forma muito criteriosa. Pessoal, e outra coisa, preste atenção na hora que eu vou falar com vocês. Olha só, preste atenção. Sabe um grande problema dentro do aspecto do mapeamento? Mapeamento é entrevista. O mapeamento é um dos aspectos mais importantes, que é porque é o momento que você vai entender o problema. É a entrevista, é onde você vai se reunir com a pessoa para o próximo passo a pessoa ser ministrada. Então, o que acontece? Às vezes, dentro de uma sala de mapeamento, dentro de uma sala de ministração, onde a pessoa ela foi mapeada através de uma ficha de entrevista, e depois ali vai ter uma conversa dentro de uma sala de ministração para que a pessoa seja ministrada, às vezes o que acontece é que as pessoas se sensibilizam com a história da outra pessoa. Aí o que acontece? O que está ministrando a libertação, se ele se emocionar, se ele começar a chorar com o problema da pessoa, simplesmente ele perde toda a credibilidade dentro da libertação. Vocês entendem isso? Amém? Eu não posso mostrar as minhas emoções ali naquele momento. Eu preciso me manter equilibrado. Eu tenho emoções. Eu estou entendendo tudo que está acontecendo. Está me gerando a dor, o histórico da pessoa, os traumas da pessoa. Porém, eu não posso me envolver emocionalmente no momento da ministração, porque a ministração falha. Você imagina, você vai ministrar alguém, quando a pessoa começa a contar a história da vida dela, você está chorando. Não pode. Você não pode se envolver emocionalmente com a pessoa que você está ministrando. Você precisa manter a sua compostura. Depois você vai chorar, depois você vai orar, depois você vai liberar tudo isso ao Senhor. Mas no momento da ministração você tem que manter a sua postura, porque você é alguém que está ali supostamente enviado da parte de Deus para poder tirar aquela pessoa da situação, não se envolver emocionalmente e entrar de cabeça na situação daquela pessoa ali. Vocês entendem isso? Amém? Ok? Então vamos lá.
O mapeamento, ele geralmente precisa ser feito por mais de uma pessoa. Pastor, isso é regra? Não, não é regra. É porque quando passa por análise de mais de uma pessoa, o filtro é mais apertado. Você está entendendo? Então, geralmente, quando se faz um mapeamento de um bairro, de uma localidade, é bom que vá mais de uma pessoa, né? Para que, assim como você observa lá na questão do envio dos espias, foram várias pessoas. De repente, se fosse um só, ia trazer notícias péssimas, mas foram 12. 10 trouxeram notícias ruins, 2 trouxeram boas. Como Moisés era homem de Deus, ele tinha total consciência de que Josué e Caleb deviam ser devia ser dada voz a eles, porque eles traziam aquilo que era algo da parte de Deus de fato. Então o que acontece? Como que a gente vai utilizar esse mapa, né? A gente precisa, antes de tudo, orar e jejuar, tá? Você precisa orar e jejuar. Você precisa, dentro de um contexto de jurisdição, analisar o mapa do bairro. Vamos supor que a gente vá aqui mapear um bairro. Pega papel e caneta aí para você poder anotar o que eu estou falando aqui nesse momento, tá? Eu não anotei isso não, mas eu vou passar para vocês aqui. Quando você vai mapear um bairro, você primeiro tem que saber a quantidade de pessoas que moram naquele lugar. Vai anotando aí. Quantidade de pessoas. O porquê do nome. Quem fundou aquele local? Qual é a história daquele local? Tentando resumir, mas óbvio, sendo muito analisando com muita profundidade, mas tentando resumir o contexto da história daquele local, desde a sua fundação até os dias atuais. Quais são as características que aquele bairro carrega? Por exemplo, no bairro, esse bairro ele foi fundado, era um local de muito plantio, onde as pessoas tinham que trabalhar e não tinham a possibilidade de estudar. Isso se tornou cultural no local. As pessoas hoje, aí você vai observar que no futuro a grande maioria das pessoas tem muitos analfabetos, muitos que não conseguem terminar os estudos. Quando a pessoa rompe a ambiência naquele lugar, a pessoa consegue fazer uma faculdade, consegue se formar na faculdade que fez. Então você vai anotando todos os contextos, sabe? Houve derramamento de sangue naquele local? Foi um local que houve assassinato? Qual foi o motivo do assassinato? Foi um assassinato passional, por questão de relacionamento de homem e mulher? Ou foi um assassinato de dívida? Foi um assassinato banal? Ou seja, sem motivo algum, sabe? Porque, assim como aconteceu lá no Gênesis, que o Senhor falou para Caim que o sangue de Abel clamava da terra por justiça, esse sangue derramado clama por justiça. Ok? Amém? Se você observar na Bíblia, a Bíblia fala para a gente não comer sangue. Tem gente que ama aí chouriço, né? Chouriço, né? Quem gosta de chouriço aqui? Eu não gosto não. Quem gosta? Eu nunca comi esse troço, não sei nem que gosto que tem. É muito bom? Eu não sei. Quem gosta de galinha ao molho pardo? Se comi, não me lembro. Mas tudo isso leva sangue. Biblicamente falando,
consumo de sangue faz você se tornar o assassino, gente, daquele animal, supõe-se que seja de animal, né, em nome de Jesus, né? Está se consumindo aquele sangue ali através de chouriço, de outro tipo de alimento e tal. Porque o sangue, ele clama. O sangue é vida. Então, quando há um derramamento de sangue em determinado local, por exemplo, um assassinato ou um acidente trágico em que houve óbito, isso precisa ser investigado, porque há pacto de sangue. Há pacto de sangue. Você lembra quando o Senhor lhe fala: uniciar o homem a sua mulher e os dois se tornarão um. Por quê? Porque a aliança de sangue, o pacto de sangue. Meu Deus, aqui tem um bar que dentro dele já morreu 5. E eu vou te falar, me perdoe, mas a verdade é, vai morrer 6. Vai morrer 7 se alguém não parar. Se não morrer na frente do bar, se não morrer atrás do bar, se não morrer do lado. Porque aquele local ali onde houve o derramamento de sangue se torna a jurisdição do nosso inimigo. Jurisdição, direito legal, escritura. Porque houve uma injustiça aplicada ali naquele lugar. Então, quando a gente faz um mapeamento espiritual, nós precisamos entender com muita precisão. Por quê? Porque quando a gente faz um mapeamento espiritual de um lugar, depois nós vamos ter que recorrer agora à intercessão profética, que é a confissão de pecado do local. Antes de Jeremias ele sair para poder analisar a terra ou reconstruir os muros daquele lugar, ele faz uma oração ao Senhor dizendo: Senhor, pecamos contra ti. Peraí, Neemias, ele era o copeiro, se não me falha a memória, e ele estava na fortaleza de Suzã, mas ele vai fazer uma oração, esqueci o termo que se usa agora, mas seria uma oração por conexão, digamos assim, por conexão de morar no mesmo local, sabe? Ele faz uma oração que ele confessa os pecados do povo que ele pertencia, como se ele tivesse cometido. Isso é uma intercessão profética, uma intercessão inteligente, sabe? Então ali ele vai tirar o direito legal do adversário primeiro nas esferas espirituais, para depois ele agora começar a trabalhar no físico. Nós precisamos entender que primeiro precisa ser mexido dentro do aspecto espiritual. Não adianta você querer mexer na situação de cunho espiritual apenas na alma, porque vai ser um algo momentâneo, vai ser um algo raso, que não vai proporcionar a mudança necessária, porque os fundamentos não são esses. E o que vai acontecer com a pessoa? A pessoa ela vai retornar para a prática ou para o ambiente da morte, onde a pessoa está, e aquilo dali agora traz frustração. E é bem capaz de que a pessoa fique descrente de que há possibilidade dela ser removida daquele ambiente ou daquela situação que ela se encontra. Amém? Então, dentro do aspecto, como eu estava falando, de mapeamento de cidade, você precisa também entender sobre os governantes daquele local. Quem está presidindo aquela localidade? Ok? A cidade foi entregue a alguma entidade? A cidade foi entregue a algum santo? A cidade ela foi entregue, foi feita a procissão, foi feito... enfim, gente. Nós precisamos ser muito, muito profundos no mapeamento. Porque só assim, com essa profundidade de mapeamento, ele vai de fato surtir efeito. Não adianta ser superficial, tá? A gente precisa
depois que descoberto, começar a levantar uma equipe de intercessão para poder abalar os altares que foram erguidos por Satanás na localidade. Os altares são pontos de contato que o adversário ele levanta, são pontos de contato, são portais que o adversário ele levanta na localidade para que os demônios tenham acesso àquele local. Então nós precisamos identificar aonde esses altares estão erguidos, aonde esses portais estão abertos. Uma dica para você é que toda entrada e toda saída da cidade, ela é um portal. Agora, existem monumentos específicos que também são portais, que a gente precisa estar orando, como por exemplo, existem, se você observar em algumas cidades, em alguns bairros, existe uma seita que coloca obeliscos. Esses obeliscos são portais. Eu não sei se você sabe o que é obelisco, mas depois você pesquisa aí. O obelisco, ele é o falo de Satanás. Depois você pesquisa aí, para você poder entender. É como se fosse o órgão reprodutor masculino, sabe? O obelisco representa, me perdoa a expressão, mas eu preciso falar, o pênis do diabo, sabe? E isso aí, essas seitas, elas colocam nas cidades como um portal para que essas entidades agora possam acessar aquele bairro, aquele município, aquele local, aquele governo, sabe? E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é: quem está na brecha por isso tudo? Quem foi chamado? Gente, libertação, ela se dá em todo o tempo, ok? Libertação, você vai viver libertação em todo o tempo, tá? Porém, libertador de bairro, de município, é chamado. Você tem que carregar sobre a sua vida uma indignação. Você tem que olhar para aquilo e falar: cara, isso não está certo. E não é só não está certo, eu não aceito, eu não me dobro a essa situação, eu preciso fazer alguma coisa. Todo libertador, ele carrega em si uma indignação santa, se eu posso dizer assim. Ele é inconformado com as questões, ele é inconformado com a situação, com a injustiça. Ele é inconformado porque ele tem a planta daquele local dentro de um aspecto da eternidade. E ele está vendo que a realidade daquele local é totalmente diferente com a realidade da eternidade. Então aquilo dali revolta, ele quer mudar. Ele não aceita ver as pessoas aprisionadas, acorrentadas, submetidas, vivendo e caminhando dentro de um ciclo de morte, de queda, de quebra de aliança, de afastamento de Deus, de pecado, de abuso, enfim, de adultério, de divórcio. Todo libertador, ele precisa ser indignado, ele precisa ser irado com a condição do local comparada à realidade da eternidade para aquele local. Você me entende isso? Ele precisa amar tanto as pessoas que estão ali, que ele vai dizer: não, eu não aceito isso, eu não aceito, porque não é isso que Deus quer estabelecer para esse local como verdade. Essa realidade que acontece nesse local é uma realidade imposta por Satanás, é pelas trevas. E é uma batalha, queridos, que não é vencida apenas por uma oração. É uma guerra de resistência, sabe? É por isso que não podemos enviar neófitos, pessoas que não têm maturidade espiritual, maturidade mesmo humana, para entenderem, para compreender certas situações e simplesmente, quando acharem que no primeiro contato com a resistência não obtiveram sucesso, e desanimarem daquilo que estão fazendo. Não, é uma guerra. Tem coisas que simplesmente podem acontecer dentro de um mês. Posso falar em um dia, tudo bem. Mas tem coisas que podem acontecer dentro de uma semana, dentro de um mês. Mas tem coisas que vai levar um ano, levarão anos.
sabe? Então, o libertador, ele precisa ter compreensão do mapeamento espiritual com profundidade. Amém, pessoal? Falar sobre mapeamento, queridos, é um tema que ele é muito abrangente. Para poder falar detalhadamente para vocês a respeito de mapeamento espiritual no aspecto pessoal e no aspecto de jurisdição, levaria um tempo. E como nós temos aqui um tempo de 1 hora, eu preciso tentar enxugar o máximo para que você tenha não apenas uma noção, mas um conhecimento para ser um ponto de partida, para que você possa utilizar o mapeamento quando você for libertar uma pessoa ou um local. Eu queria sugerir para vocês aí um livro. Preste atenção, vocês vão falar assim, pastor, você é doido. Por que vocês vão falar que eu sou doido? Porque eu não li esse livro. Eu estou sugerindo simplesmente um livro que eu não li. Porém, eu vou falar para vocês o porquê que eu estou sugerindo esse livro. O escritor desse livro, ele simplesmente é um especialista conhecido internacionalmente. Ele é um especialista em libertação. Esse livro, ele vai falar especificamente sobre estratégias de mapeamento espiritual para a conquista de território. Depois, vocês que gostam muito de ler, anotem aqui o nomezinho do autor. Olha lá, ó, Peter Wagner, o nome dele. Ele tem livros simplesmente extraordinários e ele é uma referência no campo da libertação no mundo todo, tá? A pastora Renata colocou lá no grupo lá. Você pode encontrar esse livro no Mercado Livre, eu não sei se na Shopee tem, enfim, se você não é muito difícil de encontrá-lo, né? Apesar de não ser um livro novo, mas não é muito difícil de encontrá-lo. Esse livro ele vai acrescentar muito porque, além do contexto bíblico, é muito bacana a gente também ouvir experiências de pessoas, porque às vezes experiências de pessoas nos dão um feedback bacana para que a gente fique atento. Que a gente pode, de repente, estar passando por uma situação parecida e tendo dificuldade de ter sucesso ali naquela área, e às vezes uma visão de alguém que tem um pouco mais de experiência pode, na verdade, não só pode, como vai acrescentar muito na nossa vida também. Amém, pessoal? Eu vou estar abrindo aqui para perguntas. Eu acredito que vocês tenham aí algumas perguntas aí. Acho que saiu da minha tela aqui Peraí. Abri uma outra tela aqui. Pronto. Eu acredito que vocês tenham perguntas para poder fazer a respeito disso. De repente vocês identificaram alguma coisa dentro da própria família de vocês, no bairro que vocês vivem, na rua, no município, eu não sei, no estado do Rio de Janeiro, né? E a gente pode falar um pouco sim a respeito disso. Alguém tem alguma pergunta? Sobre esse livro, são duas perguntas. Sobre esse livro, ele fala sobre libertação especificamente de territórios e não de pessoas? Então, como eu disse para vocês, eu não li ele, sabe? Depois você dá uma olhadinha no sumário dele, quando você for pesquisar pelo próprio livro, acredito que ali vem descrevendo, mas eu acredito que seja só a nível territorial.
Mas é muita relevância, porque quando você consegue identificar questões territoriais, você consegue também, com muita clareza, identificar questões pessoais, porque assim, o modus operandi é praticamente o mesmo. Só são proporções diferentes. Isso. Uhum. E no Entendeu? começo, no começo da aula de hoje, você tinha falado sobre a questão do mapeamento, de identificar sobre o bairro que a pessoa mora, no caso, se é um bairro que tem um santo como padroeiro, as Sim. igrejas daquele bairro e tal, a influência. No caso, quando não é uma pessoa que é fincada naquele bairro, assim, uma pessoa que mora aqui, outra vez mora ali, entendeu? Como identificar isso? Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, como identificar no mapeamento um Porque, bairro. assim, a questão isso que eu não entendi no começo, quando você falou que precisa identificar na questão do mapeamento, sobre a influência daquele bairro, você estava querendo dizer sobre uma pessoa que a gente estaria libertando? Não, na realidade, porque, tipo assim, nós lemos ali Efésios, né? Efésios, se não me falha a memória, que vai falar sobre principados, potestades. O que aconteceu no bairro vai determinar o tipo de atuação demoníaca que tem naquele lugar. Então, a atuação demoníaca que há naquele lugar vai trazer uma influência sobre as pessoas daquele local. Então, quando você vai tratar de mapeamento particular, você precisa entender um pouco também do contexto histórico do local, para saber debaixo de que influência que a pessoa está. Quando você vai tratar de libertação de uma localidade, você precisa saber como que as pessoas daquele bairro ali agem, para saber debaixo de que tipo de autoridade que elas estão sendo governadas. Porque aí você vai atacar da maneira certa. Entendeu? Entendi. Obrigada. Sim. Eu tenho uma. Vamos supor, o senhor falou que a partir do momento, né, que a gente está morando naquele lugar, tem coisas que vão. A gente acaba, se a gente tiver uma área fragilizada, a gente acaba sendo influenciado pelaquela legalidade, né, daquele bairro, né? Vamos supor, eu moro aqui. Aí aqui tem influências de pessoas que não vão para frente, que não tem muita traição, muito um exemplo, né? Aí eu tenho essas características e elas acabam sendo predominando na minha vida. Se eu saio desse bairro, não ministrada nesse sentido, e vou morar em outro bairro, que outras coisas estão naquele bairro, aquilo dali também pode ficar sendo absorvido na minha vida? Cada vez que eu vou para um bairro, eu posso pegar da localidade ou é só naquele bairro? Então, vamos lá. Quer ver? Vou fazer um comparativo para vocês entenderem. Por exemplo, Estado do Rio de Janeiro. Marquês de Sapucaí, Carnaval. Carnaval, ele determina todo andamento. A prostituição, ela não atua apenas dentro, porque a prostituição, ela é a corrupção do homem. Ok? Então, a prostituição, ela não atua apenas dentro da área do sexo. Ela atua em diversas áreas. Aí, o que acontece? As pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro, elas são altamente atacadas na questão da prostituição. Quer dizer que eu vou me prostituir? Não. Eu vou tá na brecha, tá atento, mas há uma influência. Essa influência, ela não tem domínio sobre mim, mas ela tem uma influência sobre mim. Essa questão tem uma influência sobre mim. Porque há um sistema de governo operante. Você está entendendo? Então, a questão é eu estar atento a isso e vigilante a respeito disso. Vamos supor, onde você mora, tem um histórico de pessoas que não vai para frente. Isso não quer dizer que você não vai para frente. Só que há uma dificuldade maior de ir para frente aí
do que se você estivesse morando num lugar onde pessoas vão para frente, mas pessoas têm um histórico de, sei lá, de suicídio. A questão lá seria a influência para se suicidar, não para não estudar, não romper. Você entende? Cada terra, cada bairro, cada histórico de cada local vai trazer sobre si a sua influência. Entendeu? O que aconteceu vai determinar sobre debaixo de que influência as pessoas vão caminhar. Ah, mas eu sou cristão, e não sei o que, não sei o que lá. Bom, a gente não pode ser ignorante, pessoal. A gente está caminhando aqui na Terra, o mundo jaz no maligno, nós caminhamos pela fé, é óbvio, nós precisamos ser vigilantes, beleza. Mas isso não quer dizer que a gente não vá, em um momento ou outro, sofrer algum tipo de influência, ou algum tipo de ataque de um local. Tem locais, por exemplo, quando eu saio da minha casa aqui para ir para a igreja, com muita facilidade eu consigo discernir a divisão de jurisdição. Porque o ambiente, quando eu passo por determinados locais, muda de uma hora para outra. Aonde eu moro é aquele ambiente de luxúria, sabe? Quando eu passo um pouco mais para um determinado lugar, vem aquele ambiente da escravidão, da pobreza. Quando eu passo para um outro lugar, vem aquele ambiente de guerra, de luta, sabe? De tráfico, sabe? Então, quando a gente vai passando por determinados locais, quando a gente tem discernimento, a gente fica atento, a gente consegue entender com muita facilidade as ambiências que a gente vem passando. Para poder analisar quando você sai de casa e ir para algum lugar. É muito vivo. É muito vivo quando você passa de uma divisa de um bairro para outro, de um município para outro. Os céus são diferentes. Os céus são diferentes. Você consegue sentir isso, você consegue ver isso. Com muita facilidade. Se você tiver um pouquinho de discernimento. Sabe? Então, não que eu esteja condenado. Eu passo por uma influência. Mas, como eu estou vigilante, essa influência ela não consegue obter sucesso na minha vida. Amém? Pastor, fazer duas perguntas. Pode falar. Tipo assim, no meu caso, eu fiz um mapeamento, né? E fui transparente em tudo aquilo que a pessoa, né, o libertador fez a pesquisa. Só que passou um tempo, veio a lembrança de muitas coisas que no momento eu não lembrei. Sim. Aí teria que repetir ou não? Então, quando você, dependendo da relevância do que veio à sua memória, há uma necessidade de uma nova administração. É por isso que eu digo que o processo da administração ele não se dá de repente no encontro. Porque dá-se ali um tempo de oração para que o Espírito Santo possa trazer à memória da pessoa coisas da vida dela que, de repente, a pessoa desconhece. Porque se a gente for precipitado na administração, a administração ela falha. Existem dois aspectos, na verdade. Existe esse aspecto que a pessoa ela é superficial, que a pessoa ela é impaciente, e aí a administração falha. E existe o aspecto em que simplesmente a pessoa passou pelo processo da libertação, mas a descrença da pessoa em que deu certo faz com que ela volte para a rotina dos pecados. Sabe? Por exemplo, vocês acreditam que a palavra de Deus ela é viva? Sim ou não? Então, se a palavra de Deus ela diz para mim que se eu orar por uma pessoa que está endemoniada, o demônio ele vai sair, eu vou orar e o demônio ele vai sair. Agora, Deus ele não opera em meio à dúvida. Porque a dúvida, ela cogita possibilidades, ela tira Deus do trono de governo da minha vida. Eu perco o senhorio de Deus quando estou com dúvida.
Então, eu preciso, de fato, ter uma fé inabalável em relação àquilo dali. Eu fui ministrado, aconteceu, beleza. Não nesse ponto, porque nesse ponto ficou faltando algumas coisas. Mas no aspecto de ter feito tudo, mas eu ainda me sinto... Existem memórias. Existem memórias, existe a tua memória física, a tua memória emocional, sabe? Então, tem coisas que você vai ter que passar por um processo de reeducação. Porque, de repente, aquilo dali era uma válvula de escape para alguma coisa que você se acostumou a uma prática. Um exemplo que eu estou dando, tá? Então, você agora precisa ser reeducada. Aquele lugar que ficou aquela lacuna agora, daquela situação que cometi, agora Cristo tem que entrar naquele lugar. Não pode ficar vazio. Porque se ficar vazio, você vai procurar alguma coisa e vai colocar no lugar. Entende? Pode fazer a segunda pergunta. Então, aqui em Cabo Sul, houve muito derramamento de sangue, mas muito mesmo. E muitos acidentes de moto. E isso acaba trazendo influência para nós que somos moradores daqui? Com certeza. Todo derramamento de sangue, ele é amplo. Quando a gente fala, às vezes o nosso problema, ele se dá porque a nossa mente se fecha num algo que é muito amplo. Derramamento de sangue. Derramamento de sangue pode se dar através de um assassinato, através de um acidente, através de um suicídio. Pode se dar por diversos aspectos. E cada um desses aspectos tem um tipo de influência. Então a gente precisa ser profundo na investigação. Ok? Para poder confessar esses pecados. Para que esse espírito da morte que atua diretamente nessa questão de pessoas que caem de moto e que morrem, ele venha a ser paralisado. Entendeu? A morte, ela é um aspecto amplo. A pessoa pode morrer por suicídio, por homicídio, homicídio de causa passional, homicídio de causa de uma cobrança de uma dívida. Pode acontecer diversos aspectos. E dentro da nossa oração de confissão de pecado, por identificação, a palavra que eu queria lembrar na hora que eu falei, né, que Neemias ele orou pelo povo que era povo dele, foi uma oração por identificação, por causa da nacionalidade. Então, quando nós formos orar por identificação de pecado, quando ele fala, eu pequei, ele não estava lá, ele não pecou, mas ele era povo, então ele se identificou com o povo, ele falou, Senhor, nós pecamos contra ti. Nós fizemos isso, isso e isso, nós fomos negligentes, imprudentes, nos afastamos do Senhor, nós confiamos na força do nosso próprio braço, nós não tememos ao Senhor, levantamos ídolos e pai, ele vai confessando, vai confessando. E quando ele confessa, todas aquelas armas, todas as munições que haviam, pensa comigo numa pessoa com aquele, não sei se o nome é sobretudo, e quando ela abre assim, tá cheia de munição, cheia de arma dentro, né? Quando vai confessando, vai tirando daquela pessoa cada uma das armas ali, tira uma granada, tira uma pistola, tira um fuzil, tira uma bala, tira um spray de pimenta e vai desarmando aquele inimigo, vai desarmando. Cada confissão que você faz, você vai desarmando o teu inimigo. Até que chega um ponto que ele não tem mais o direito legal, ele não tem armas para poder te atacar. E aí que ele vai ser repreendido e expulso daquele lugar, porque ele perdeu o direito legal, porque alguém entrou na brecha e confessou os pecados daquele local. Amém, pessoal? Mais alguém? Pastor, eu queria fazer uma pergunta também, quase igual a de Patrícia. Eu fui a um aniversário, chegou lá, teve uma festa, né? Teve uma confusãozinha e teve morte. Nossa. O rapaz do lado deu um tiro no outro, matou. Não, coisa horrível. O meu lado. Isso no aniversário. Isso, no aniversário. O rapaz estava do meu lado, a confusão foi assim, a pistola, não acho que a pistola caiu no chão, chega, brilhava. Quando eu olhei assim, o rapaz pegou primeiro que o outro e deu um monte de tiro na barriga dele. Nossa. Aquele lugar é uma casa, tinha um barzinho na frente de uma moça. Sim. Aquele bar, aquela família que mora ali, acontece alguma coisa, ou tem que fazer oração, alguma coisa, e a gente que estava lá acontece também, como que... Tem como me explicar isso? Ou aquela casa tem alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem espírito ali, não sei, alguma coisa ruim. Olha, foi horrível. E isso não sai da minha mente até hoje. Deu uma saída aqui. O que acontece? O mundo espiritual, ele funciona por concessão.
Você sabe o que é a concessão? Eu tenho algo que é direito meu, que foi me dado pelo meu pai, no jardim dentro do Éden. E à medida que eu vou quebrando como é que eu vou dizer? À medida que eu vou quebrando a condição que Deus estabeleceu para que eu dominasse sobre aquela questão, eu simplesmente vou entregando na mão do meu adversário tudo aquilo que me pertence. Aí ele se torna senhor. Ok? A Bíblia vai dizer que um homem, ele não tem direito de tirar a vida de outro homem. Não tem direito. Porque a Deus, a cada vida que existe, pertence unicamente ao Senhor. Então, quando há um derramamento de sangue em um determinado local, aquele local ali agora, que o sangue foi derramado, aquele sangue, como aconteceu na história de Caim com Abel, aquele sangue fica clamando. Aquele sangue é vivo. Então, naquele local ali, o ambiente da morte se estabeleceu. Muito provavelmente vai acontecer uma outra coisa. Aí que está a questão. Houve um derramamento de sangue, a morte pode ser agora não só pelo derramamento de sangue. Pode ter envolvimento com sangue, como, por exemplo, hemorragia, um corte, alguém cair de moto, alguém levar se cortar com uma faca, alguém se suicidar. Tudo agora que vai envolver a questão de sangue relacionada à morte pode acontecer naquele ambiente. Porque a morte agora governa sobre aquele lugar. O princípio foi quebrado, aquele lugar pertencia à pessoa, mas aquela pessoa, ela quebrou o princípio estabelecido por Deus, agora Satanás ele tem o direito legal de atuar naquela área. Então, jurisdição é concessão. Ou você tem o direito, ou você concede o direito. Não tem para onde correr. Só que na nossa questão, a gente pode reaver o nosso direito através da confissão. A confissão, ela nada mais é do que arar a terra para um novo plantio. Porque, por exemplo, para quem trabalha com agricultura, funciona da seguinte maneira. Houve aquele plantio, houve aquela colheita. Agora, os resíduos do plantio anterior, como raízes, pedaços de mato que ficou, a terra precisa ser arada para aquilo dali ser removido. As impurezas precisam ser removidas para que uma nova semente agora caia naquele local. Porque senão as impurezas daquele local vão contaminar a semente que vai ser plantada e muito provavelmente a semente vai ser sufocada. Então, nós precisamos fazer esse processo dessa limpeza do terreno. Que isso aí vai tirando todas as impurezas que existem no local, para que depois a gente possa lançar semente. Entendeu? Então, jurisdição espiritual é concessão. Você tem um direito, você entrega para o teu adversário, ou alguém entrega para o adversário, mas precisa reaver esse direito legal, através de confissão de pecado. Amém? Mais alguma dúvida? Pastor, Pode só falar. uma última pergunta que me veio à memória agora. Aqui em Cabo Sul, tem pessoas que é da minha família, né? De longe, mas eu sei que antigamente tinha muito negócio de parteira, não ia para hospital. Então, teve casos de pessoas que teve aborto espontâneo e outras porque quis mesmo abortar. Mas, por consequência desse acontecido ser em casa, eles não tinham a prática de, igual a gente passa mal, vai para o hospital, enterrar. Eu sei que teve casos na minha família que abortou, vou enterrar, aí enterrava. Então, esse ato também, né, era uma vida, né, mesmo que foi abortado. Pacto vivo. É um pacto vivo. Uma alma foi sacrificada e ela foi enterrada em um determinado local e aquilo dali se torna um altar. Aquilo dali se torna um altar. Sabe? Isso é muito complicado. Dentro da questão também pessoal, onde há um aborto, o ventre da pessoa se torna um cemitério. Porque um ventre é um lugar de gerar vida. Toda vida que é gerada depois de um aborto, ela entra dentro do aspecto de morte.
Toda criança que nasce de um ventre que passou por um processo de aborto, ela nasce, ela cresce, ela vive dentro de um ambiente de morte em uma determinada área da vida dela. E ela precisa ser liberta desse ambiente. Entendeu? Porque um ventre, que é um lugar para poder gerar vida, agora se tornou um cemitério. Sabe? E nessa questão específica aí, é um conjunto de fatores. Há necessidade da libertação pessoal, há necessidade da confissão de pecado, há necessidade da confissão de pecado no bairro, há necessidade da confissão da quebra desse altar. Sabe? É complicado pra caramba. O povo vai fazendo as coisas sem ter conhecimento e só vai enrolando a sua própria vida. Aí quando a gente vê um bairro vivendo abaixo da linha da miséria, a gente não entende o porquê que nada acontece naquele bairro. O porquê que lugares do lado do bairro, meu Deus, mas ali vem empresa, vem isso, vem aquilo, aqui nada cresce, aqui nada rompe, é justamente por isso. Porque tem altares vivos clamando contra o próprio bairro. Houve assassinato, houve derramamento de sangue, houve injustiça. E o bairro não rompe. Ele está sendo protestado diante do Senhor. A concessão do bairro foi dada às trevas por causa dessas atitudes. É complicado. Você vê, dentro de contexto histórico, a história do Brasil ela passa por isso, as parteiras. As parteiras. O neném nasceu morto, vai lá e pega em terra. Ou então, nasceu com defeito, vai lá, pega o neném, quebra o pescoço e enterra. Você está entendendo? É algo muito cultural, antigo. Vocês estão entendendo? Nasceu, a parteira vai lá, tira o neném, não quero. Sacrifica o neném, enterra o neném. Você está entendendo? Então, tudo isso levanta um altar. Isso aí traz consequência. Aí você vê uma situação de um local onde não rompe, onde as pessoas não crescem, é justamente por causa disso. Os altares que foram erguidos e que não foram derrubados. Mas quem derruba esses altares são os libertadores. Você entende quando eu falo agora? Porque que libertação não é opção, é necessidade da igreja? Não é. Não é sobre botar a mão na cabeça dos outros e fazer exorcismo, desencapetamento. É sobre libertar povos, é sobre libertar tribos, sabe? Bairros, municípios. Há muita gente que está debaixo do jugo por causa disso aí. Amém? Pastor, eu tenho depois do senhor falando isso tudo aí, eu tenho uma pergunta a fazer. Vamos supor, lá em Cabo Sul, a nossa igreja está sendo levantada, né, gerando libertadores. A gente consegue libertar o bairro através da nossa igreja, sem libertar as pessoas, ou tem que ser uma libertação em geral das pessoas, ou de uma porcentagem? A gente consegue, vamos supor, nossa igreja começar a clamar, a buscar, a fazer esse mapeamento para libertar o bairro de Cabo Sul, mesmo ainda tendo pessoas que não foram libertas, ou outras igrejas que não estão fazendo isso, a gente consegue? Então, vamos lá. Aí o que a gente vai voltar naquela questão de principados, potestades. Você tem que entender que a maneira que as pessoas agem vem debaixo de um sistema de governo. Existe um demônio que está influenciando as pessoas a agirem daquela maneira. Aquele demônio só está naquele bairro porque ele tem o direito legal para poder estar ali. Como eu falei, os altares foram erguidos ali, não foram derrubados. Então, para que as pessoas mudem, se a gente for tratar a nível humano, a gente vai ficar enxugando gelo. O que é o correto? O correto é confrontar os príncipes, não, potestades, não. É confrontar os dominadores daquele local ali. Porque quando eles perdem a força, eles deixam de gerar influência no bairro, e o bairro é liberto. Você entende? Então, ficar botando a mão na cabeça, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, em muitos casos é enxugar o gelo. Aí o que eu falo para vocês? Libertador tem que ser um sniper. Ele tem que ter a precisão daquilo que ele está fazendo, porque ele não pode errar. Tem vidas em risco. Entende? Então, a libertação ela não começa a nível humano. A gente leu lá que não é
contra a carne nem contra sangue. A gente não vai. Por isso que, às vezes, dentro de um bairro, quando há uma intercessão inteligente, não adianta nem fazer evangelismo. Porque a gente fica muito cansado tentando fazer evangelismo, mas não há uma intercessão inteligente que está abalando o sistema de comando espiritual que está acontecendo naquele lugar. Entendeu? Então, tipo assim, fica aquela questão de, às vezes, muito mais fazer um evangelismo, porque toda a igreja em si, na sua identidade, precisa ser uma igreja evangelística, do que, de fato, fazer um evangelismo que surta efeito. Porque o evangelismo, ele tem que ser feito debaixo de um comando de intercessão. Tem? Amém, pessoal? Mais alguma dúvida? Podemos terminar? Se alguém quiser fazer a última aí, pode falar. Se não, nós vamos estar orando para terminar. Bom, então vou estar orando. Muito bom estar aqui com vocês. A cada vez a gente vai entrando em assuntos mais e mais profundos, né? Como eu falei para vocês, no começo da nossa caminhada, a gente vem numa linha crescente, né? Para não confundir vocês. Então, eu tentei colocar os assuntos em uma ordem crescente para que vocês venham junto comigo numa caminhada de entendimento, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso, por essa aula de mapeamento espiritual. Ó Deus, obrigado pelo Senhor nos conceder entendimento, sabedoria, ferramentas para atuar na libertação usando o processo ou a ferramenta do mapeamento espiritual. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa conceder a cada um dos teus filhos aqui, ou até mesmo aqueles que estarão assistindo e participando dessas aulas, Senhor, discernimento, um coração voltado para a intercessão, um coração voltado para a libertação de vidas, porque é o que o Senhor nos chamou para poder fazer. Amar o nosso próximo como a nós mesmos é nos importarmos com a vida daquela pessoa ao ponto de guerrearmos em favor da vida daquela pessoa. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar firmeza, que o Senhor venha nos dar clareza, que o Senhor venha nos dar comando, que em nome de Jesus, tudo aquilo que ainda precisa ser liberado pelo Senhor sobre a vida dos teus filhos, para que eles atuem como libertadores e usem a estratégia do mapeamento espiritual, que o Senhor libere, Senhor, no nome de Jesus. Que eles possam estar caminhando debaixo de um envio e que eles possam voltar trazendo em suas mãos os frutos que eles foram enviados para estar colhendo. Eu abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, pessoal, Deus abençoe. Shalom, shalom. Até a próxima. Tchau, tchau, hein?